Muito bem, pessoal. A nossa aula agora, então, continuando ali a história da globalização. Eu falei para vocês que nesse bimestre nós iríamos trabalhar globalização e na aula passada eu trabalhei com vocês. Na aula passada eu trabalhei com vocês o conceito de globalização e trabalhei com vocês as principais características, que são a integração mundial entre os países, economicamente, socialmente, politicamente, culturalmente, e a interdependência. Interdependência significa que aquilo que acontece em um país rico tem efeito nos demais países. Aquilo que acontece em um bloco econômico afeta todo o restante também do mundo. Então, isso é interdependência. Na aula de hoje, nós vamos então continuar a globalização. E aí, então, o tema de hoje, né? Quando teve início o processo de globalização, a Conferência de Bretton Woods e o domínio dos Estados Unidos após a Segunda Guerra Mundial. Então, né? Quando teve início essa tal globalização? Há um geógrafo brasileiro famoso mundialmente chamado Milton Santos. Para ele, a globalização teve início lá no século XV, XVI, quando então a Europa, Espanha, Portugal, Inglaterra e França começaram então a colonizar o mundo. Então, segundo o Milton Santos, é nesse momento aí que começa o processo globalizatório. Mas a opinião dele não é a única. Há uma opinião que nós consideramos mais forte, que é a opinião dele. Por quê? E vejamos aqui a seguinte. Então tá lá, ó, de novo. Quando teve início a globalização? Já para o Otávio Ianni, a globalização só começou depois mesmo da Segunda Guerra Mundial. Até então não havia, para o Otávio Ianni, aquilo que chamamos realmente de globalização. Por quê? Antes ali de acabar a Segunda Guerra Mundial acaba em 45, em 44 os aliados já sabiam que estavam ali para vencer a guerra, então se reúnem lá em Bretton Woods. Bretton Woods é ali pertinho de Washington, capital dos Estados Unidos, e aí, então reúnem-se a quase todas as nações capitalistas do mundo, e aí então aí após essa conferência de Bretton Woods, é que então vai estabelecer aquilo que chamamos de processo de globalização no mundo. Tá? Então, o Otaviano tem essa opinião. É só após. Então, nos próximos slides, nós vamos entender por que é que realmente a globalização começa só após a Segunda Guerra Mundial ou após a conferência de Bretton Woods e não com o processo de expansão marítima da Europa do século XV e XVI. Então, o que aconteceu lá em Bretton Woods? Lá em Bretton Woods teve uma reunião, correto? Aí está o prédio de Bretton Woods. Quase todos os países participaram, menos a União Soviética, que ela era comunista. E aí, então, essa reunião de Bretton Woods foi importante para definir como é que a economia global iria caminhar logo após, então, a Segunda Guerra Mundial. O que é que foi decidido, então, lá em Bretton Woods? Então, lá em Bretton Woods, as nações capitalistas do mundo realizaram os seguintes acordos. Então, a partir do final da Segunda Guerra Mundial, iria haver a abertura das fronteiras e iria ocorrer a liberação gradual do comércio. E aí seriam criadas regras para que o dinheiro circulasse pelo mundo. Então, foram dois acordos, tem mais, foram dois acordos que foram feitos lá. E aí, também temos aí, nessa reunião de Bretton Woods, né, o dólar foi adotado como moeda universal. Até então não havia uma moeda universal para fazer negócios. E aí, então, como o dólar foi usado como moeda universal, o dólar passou a ser a referência. Os países que queriam enriquecer queriam ter dólares, então passaram a disputar os dólares no mundo. Então, já que a moeda americana, o dólar, passa a ser a moeda universal, os Estados Unidos, então, vão assumir a liderança do mundo. Né? Até hoje, do final da Segunda Guerra Mundial, até hoje, os Estados Unidos dominam o mundo, agora ameaçado um pouquinho pela China, ameaçado um pouquinho pela Rússia, mas ainda assim os americanos são muito fortes. O dólar hoje compete com o euro, mas ainda assim é uma moeda muito forte. Além disso, lá em Bretton Woods, foram criadas 3 instituições.
Primeiro, o FMI, que é o Fundo Monetário Internacional. Como funciona isso? Fundo Monetário Internacional. As nações ricas, capitalistas, depositam dólares, dinheiro, nesse fundo aí, e esse fundo então vai para um banco, que é o BIRD, ou Banco Mundial. O BIRD é um banco internacional para recuperação e desenvolvimento. Então, após o final da Segunda Guerra Mundial, a Europa precisava se recuperar, o mundo precisava se recuperar. Então, o BIRD tinha essa função. Voltando ali para o FMI. O FMI também ele estipula como é que os países devem atuar na sua taxa de juros, na sua taxa de câmbio, como é que os países devem controlar os seus gastos, seus investimentos. Ele é um fundo que aconselha. Caso um país que peça dinheiro para o FMI não cumpra as regras que eles estipularem, eles não investem, não emprestam dinheiro para esse país. E por último, então, o GATT ali, que é o Acordo Geral de Tarifas e Comércio. Então, já que após a Segunda Guerra Mundial ia haver uma liberação do comércio, então eles iam estabelecer como é que seriam as tarifas. Um país não poderia cobrar tarifa exagerada do outro. Então, ficou bem assim certinho os acordos após essa Segunda Guerra Mundial. E, importantíssimo, nós temos ali o fim do padrão ouro na economia e foi adotado o padrão dólar. Como assim padrão ouro e padrão dólar? Hoje a nossa aula é de economia, tá? Como é que o dinheiro valia antigamente? Então, para o governo americano emitir dólar, então, para cada nota de dólar que ele emitisse, ele tinha que ter uma certa quantia de ouro guardada lá no Fed, no Federal Reserve, que é um banco americano, que é o Banco Central americano. Então, para cada nota de dólar que ele emitia, ele tinha que ter um pouquinho de ouro. Por que isso aí? Porque se um dia as pessoas quisessem pegar o seu dinheiro e trocar pelo ouro, elas poderiam então ir até o banco lá e trocar aquele papel por ouro. Então, havia ali um peso. Um tanto de dólar valia um tanto de ouro. Um tanto de ouro valia um tanto de dólares. Então, após a Segunda Guerra Mundial, foi abandonado o padrão ouro e foi adotado, então, o padrão dólar, já que o dólar seria a moeda internacional. Então, agora, os países do mundo, então, passariam a sua riqueza ali pela quantidade de dólares. Então, tá lá, ó. Todos os países do mundo passaram a adotar o dólar em transações comerciais. E as moedas, né, são estabelecidas em relação ao dólar. Por exemplo, o Brasil está com o dólar agora mais ou menos na casa dos 5,90, dos 5,80 até os R$6, né? Já foi R$3, já foi R$4. Então, isso aí significa câmbio flutuante. O valor da moeda no Brasil, do dólar, ele não é fixo. Como é que varia o valor de uma moeda? O valor de uma moeda varia de acordo com a entrada ou saída de dólares. Quanto mais sai dólares do seu país, mais ele fica mais caro e a sua moeda se valoriza. Para comprar um dólar, você precisa de mais dinheiro seu para comprar. E quanto mais entra dólar no seu país, mais a sua moeda é valorizada. Então é assim que funciona esse câmbio flutuante que foi adotado após ali o final da Segunda Guerra Mundial por várias nações. Então tá lá, ó. Quanto mais dólares um país possui, mais vale a sua moeda. Em 94, quando o Fernando Henrique Cardoso criou ali o Plano Real, que estabeleceu a nossa moeda, o nosso real chegou a valer mais que um dólar. Para comprar um dólar, nós poderíamos usar 99 centavos. Tá? Agora nós estamos aí com o dólar batendo na casa dos R$6, ou seja, a nossa moeda se desvalorizou porque estamos vivendo uma crise mundial e o dólar está saindo dos países pobres e voltando para os países ricos, ok? Então, muitos países hoje em dia utilizam o câmbio flutuante. O nosso câmbio aqui no Brasil, ele é flutuante, o valor do dólar varia de acordo com as intenções do mercado. Se o mercado está bom, o real valoriza. Se o mercado mundial está ruim, o dólar desvaloriza. Isso, então, é o padrão dólar. Então, para vocês entenderem certinho como funciona esse padrão dólar e o padrão ouro, nós veremos um vídeo a seguir. Eu vou ficar por aqui. Até a próxima aula. Obrigado. Valeu. Why did the United States leave the gold standard?
basically because the gold standard constrained the federal government. I get a lot of questions from students about the gold standard. For example, what is it? And why don't we have one anymore? I'll start by explaining what it is. Under a gold standard, the monetary unit is defined as a certain amount of gold, like 1/20th of an ounce or 10 grams. In the era of the International Gold Standard, before World War I, the US dollar was defined as a little less than 1/20th of an ounce of gold. To be precise, 1 ounce of gold equaled $20.67. A silver standard follows the same idea. The British monetary unit, the pound sterling, originally meant exactly that, 1 pound of sterling silver. A gold standard can operate with or without government involvement in the minting of gold coins, the issuing of gold-backed paper currency, and the provision of gold-backed checking accounts. Historically, private mints and commercial banks were reliable providers of gold-denominated monies. Thanks to the banks, a gold standard doesn't mean that people have to carry around bags of gold coins. Anyone who finds paper currency and checking accounts more convenient can use those. But it does mean that if a person wants to redeem a bank's $20 bill or cash its $20 check, the bank is obliged to give him a $20 gold coin. The obligation to redeem for gold guarantees the gold value of all kinds of bank-issued money, and the purchasing power of gold was historically very stable. By contrast, under today's unbacked or fiat dollar standard, there is no value guarantee. If you take a $20 Federal Reserve note to a bank, all you can get for it is other Federal Reserve notes. The experience with fiat monies in various countries has ranged from mild inflation to terrible inflation. Why did the United States leave the gold standard? Basically because the gold standard constrained the federal government. The obligation to redeem in gold limited money printing at times when the federal government, rightly or wrongly, thought more money printing would be a good idea. The United States went off the gold standard in two major steps. First, in the 1930s, under President Franklin Roosevelt, the federal government broke its promise to redeem Federal Reserve notes in coin for U.S. citizens. Private ownership and use of gold coins were actually outlawed. Individuals and banks were ordered to turn in their gold coins and bullion to the Federal Reserve. In the late 1960s and early 1970s, the Fed printed dollars rapidly. The falling purchasing power of the dollar triggered redemptions by foreign central banks, and the U.S. government began running out of gold. Rather than stop printing dollars, Nixon ended their redeemability in 1971. The money printing then accelerated, culminating in double-digit inflation around 1980. By contrast, inflation under the classical gold standard was never in double digits and averaged only 0 to 1% per year over the long term. A common objection to a gold or silver standard is that there can be random shocks to the supply or demand curves for metal, and that these will make the purchasing power of metallic money unstable. But historically, this was not much of a problem. For example, after the major supply shock of the California gold rush of 1849, as the gold dispersed over the entire world, the resulting inflation was less than 1.5% per year for about 8 years. Thereafter, the price level leveled off, and later gradually declined as the world output of goods grew faster than the stock of gold. Under our current fiat standard, the supply of money is up to the decisions of the Federal Open Market Committee. There's no self-correcting market tendency to prevent the creation of too much money under that system. The fate of the dollar rests with a handful of political appointees. The practical question is, under which system are the quantity and purchasing power of money more stable? In other words, which system better limits inflation? The answer to that question is clear from the historical record. Gold and silver standards have dramatically outperformed fiat standards around the world in providing stable low inflation currency.